Boa noite, pessoal. Conforme eu tinha me programado e passado para vocês, eu vou falar hoje sobre testamento vital. Testamento vital é uma ferramenta que foi determinada por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, lá em 2012, e ele fala sobre as formas como uma pessoa pode, como ela pode determinar sobre o seu tratamento, né, sobre a forma como ela gostaria de ser tratada a partir do momento em que ela se descobre com uma doença terminal ou com algo que, com alguma questão de saúde que lhe impeça de ser tratada ou que lhe impeça de falar sobre a forma como gostaria de ser atendido. A gente não tem no ordenamento jurídico brasileiro algo que fale sobre de que forma a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, pode tratar da sua própria vida, né? Pode dispor da sua própria vida. Para vocês terem uma ideia, a vida humana, ela é um bem disponível, ou seja, ela é minha desde o momento em que eu sou concebido, eu tenho direito à minha própria vida, né? A gente tem uma grande discussão aí hoje nacional sobre o aborto, mas até onde nós temos hoje, o feto tem o direito à vida. Ele tanto tem direito à vida que ele também tem direito a alimentos, né? A mulher grávida pode solicitar os alimentos gravídicos para o pai da criança. Se tem toda uma discussão de direitos do feto, porque ele tem vida, né? E se nós temos vida, a vida nos pertence, mas também pertence ao Estado, pertence ao Estado de Direito até que a gente morra. Essa é uma discussão bastante interessante, ela trata de bioética, ela trata da parte da ética do direito, e esbarra muito na medicina, e foi por isso que o Conselho Federal de Medicina, lá em 2012, editou essa normativa, essa resolução, resolução 1995 de 2012, do Conselho Federal de Medicina, para orientar os médicos com relação às manifestações de vontade que aconteciam dos pacientes, principalmente em estágio terminal. Aqueles pacientes que ainda conseguiam se manifestar de alguma forma e o médico não sabia como agir, porque ele ficava entre o pedido do paciente e entre a ética médica cobrada, né? A gente sabe que é determinado que o médico tente, de todas as formas, preservar a vida. Só que essas formas, elas acabam sendo algumas vezes elas afrontam a própria dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é um ato, é um conceito muito próprio. Cada um entende o que é a dignidade, isso considerando a sua cultura, a sua religiosidade, a região onde mora, o que entende da vida, o que entende de vida após a morte, né? Quais são as suas crenças e valores, né? Que carrega. Então, essa dignidade da pessoa humana, ela acaba sendo algo muito, ela acaba andando numa linha muito tênue, né? E vem se falando cada vez mais de testamento vital. Na verdade, a gente fala comumente testamento vital para que as pessoas consigam entender que é um testamento, você está passando informações sobre o que gostaria que fizessem com relação à sua vida. Mas o nome técnico é diretiva antecipada de vontade. A diretiva antecipada de vontade, ela é emitida por uma pessoa, né? Sempre uma pessoa acima de 18 anos, uma pessoa capaz, ela tem que estar em pleno gozo das suas faculdades mentais. E ela precisa estar... essa diretiva, ela é um documento que precisa ter alguns conceitos, alguns preceitos, para que seja aceito de forma mais fácil pelo médico, pela equipe médica, né? Eu acho muito interessante quando eu abordo esses temas nos grupos onde eu vou, porque as pessoas não falam sobre isso, elas não falam sobre morte, elas não falam sobre finitude de vida, não falam sobre tratamentos paliativos, não falam sobre o que gostaria que fizessem consigo, caso em algum momento ela se tornasse incapaz de manifestar sua vontade, e pior ainda, vinculam isso de forma muito fácil com o envelhecimento.
Então, eu só vou falar de finitude de vida, eu só vou falar daquilo que eu gostaria que fizesse comigo, com o meu corpo, com os tratamentos que eu aceito ou que eu não aceito, quando eu ficar velho. Porque agora, nesse momento, eu sou nova, então nada vai me atingir. Bom, eu posso sair hoje daqui do meu escritório, atravessar a rua, sofrer um acidente e ficar em estágio de coma, né? Sem qualquer previsão de retorno à consciência. E aí? O que eu quero que façam comigo, né? Se eu ficar num estágio de não consciência. É muito interessante, porque por mais que eu tenha o hábito de falar sobre isso, por mais que eu possa criar, construir uma relação com as pessoas no meu entorno sobre o que eu gostaria que fizessem comigo, vamos supor que eu esteja, então, num quadro de coma, né? Sendo mantida por aparelhos, entubada, e daqui a pouco eu acordo, eu recobro a consciência, mas eu vou ter que ficar entubada com oxigênio para o resto da vida se eu quiser sobreviver. Por mais que eu diga para o meu marido diariamente, porque eu tenho realmente um certo pânico com essa questão de tubo, né? Eu, particularmente, por mais que eu diga que eu não gostaria de ser mantida respirando por aparelhos, quem é o meu marido na minha relação paciente com o médico que me assiste? Quem vai garantir ao médico que, quando ele diz que a Ariane não gostaria de ser mantida no oxigênio, ele está falando a minha verdade e ele não está falando a verdade dele? Essa é uma discussão bastante interessante, porque quando a gente tem religiões, inclusive, né, que não permitem a transfusão de sangue, tem pessoas que não gostariam de fazer algum tipo de transplante, e isso precisa estar colocado em algum lugar. Se não está escrito, a gente torna de novo a vida algo indisponível, ou seja, aquela pessoa não é dona da sua vida, e a partir daquele momento em que ela não pode se manifestar, quem vai comandar o seu atendimento é o médico assistente. É aquele responsável pelo seu atendimento, seja no hospital ou seja em casa, tá? Então, o testamento vital, ele vem para colocar alguns pontos interessantes nessa discussão. Fundamental que a gente entenda uma diferença. Existe a eutanásia e a ortotanásia, que são tipos que tratam do fim da vida, né? A eutanásia é quando alguém, com uma ação efetiva, provoca a morte de outro ou de si mesmo, né? Que daí é o suicídio. Então, eu estou muito ruim e eu estou numa situação terminal e eu não quero mais passar por aquilo, então eu convenço alguém de injetar uma dose alta de uma medicação no meu soro ou me ajudar a engolir algum comprimido que vá dar fim à minha vida. Eu vou cometer um suicídio indireto e aquela pessoa que que está me ajudando vai cometer a eutanásia ou o suicídio, né? Hoje em dia no Brasil, eu estou cometendo um suicídio e a pessoa está cometendo um homicídio, ela está me matando, né? Isso acontece? Acontece, a gente sabe que acontece. Isso acontece dentro das casas, isso acontece nos hospitais, mas acontece de forma velada, né? Isso acontece de forma velada e ainda não sei se o Brasil está pronto para discutir isso. A gente não consegue discutir aborto, né? Quem dirá o fim da vida? A gente não consegue discutir o início da vida, muito menos o fim da vida, né? E tem a ortotanásia. A ortotanásia, ela é praticada hoje, né? Nos hospitais, principalmente. Que é o quê? É quando a gente deixa de prover algum tipo de atendimento para aquele paciente e esse paciente vai aos poucos, ou dependendo do tratamento que ele vai morrer. Então, uma pessoa que faz hemodiálise, por exemplo, durante uma vida inteira, e ela chega no momento em que ela não aguenta mais, que não tem mais condição de suportar essa hemodiálise, e ela para de fazer hemodiálise. Ou seja, ela parou de realizar um ato que vai provocar a sua morte, né? Mas a pessoa que faz hemodiálise, em regra geral, ela está lúcida até o fim, né? Então ela pode dizer para o médico, não quero mais fazer, não vou fazer, e não faz, né? E quando a pessoa está numa situação em que ela não pode se manifestar, quem fala por ela, né? De novo, quem tem o direito de falar por ela e quem vai dar ao médico a garantia de que outra pessoa da família não vai denunciá-lo, né? Porque ele deixou de prestar aquele atendimento, aquele serviço médico necessário. Eu acompanhei durante um período paciente de câncer e a gente vê isso, chega num momento do tratamento de câncer, por exemplo,
em que, quando a pessoa não tem mais cura, ela entra num tratamento paliativo, né? E esse tratamento paliativo, ele tem também limites, né? A pessoa pode ser mantida sem dor, pode ser mantida de forma confortável, vai se suprir a alimentação de alguma forma, para que ela não morra. Mas também vai ter um limite. Vai chegar numa hora em que os médicos vão começar a usar de artifícios, porque eles precisam manter aquela vida, afinal de contas, a ética médica determina que eles mantenham aquela vida até não dar mais, né? E o sofrimento que isso causa na própria pessoa, mesmo que ela não se manifeste. Então, o testamento vital, assim, ele não tem previsão legal no nosso ordenamento jurídico. A única coisa que existe é essa determinação do Conselho Federal de Medicina, que diz lá, em poucos parágrafos, o que seria uma diretiva antecipada de vontade, ou seja, o que eu, Ariane, enquanto estou lúcida, posso determinar num documento para que as pessoas no meu entorno saibam o que eu quero e o que eu não quero que façam comigo num quadro de incapacidade de me expressar. Se eu faço isso hoje, esse documento vai ser válido por 10 anos, isso é muito questionável, tá? Isso é muito questionável porque o que eu acredito hoje talvez não seja o que eu acredite amanhã, quem dirá daqui a 10 anos, né? Por isso, a diretiva antecipada de vontade, ela também traz um regramento bastante interessante. Eu posso ter um documento, eu posso ter uma escritura que vai ser lavrada em cartório, isso pode ser apresentado para um médico meu, mas a qualquer momento eu posso, de forma verbal, colocar para o médico que eu quero que ele faça tudo para salvar a minha vida, eu quero que ele faça tudo para me manter viva, apesar do documento dizer o contrário. Então, enquanto que para manifestar a minha vontade sobre supressão e não realização de procedimentos para me manter num tratamento médico ou para me manter, para prolongar a minha vida, isso tem que ser feito de forma documentada, isso tem que ter alguns requisitos que eu vou colocar para vocês, para que isso deixe de ser válido, basta que eu fale. Eu não quero mais. Não quero mais que verifiquem o que eu escrevi lá. Façam de tudo para me manter vivo. Né? Então, naquele momento, o médico vai anotar no prontuário que foi apresentada a diretiva antecipada de vontade, mas que o paciente revogou de forma verbal a diretiva antecipada de vontade. E a partir dali, se retoma, então, toda a estrutura de atendimento e todas as fases de atendimento médico, né? Importante falar, eu sou advogada, não sou médica, então eu posso estar falando algum tipo de expressão aqui que não é a mais correta, mas eu acho que o mais importante está todo mundo conseguindo pegar. Bom, a diretiva de vontade, ela precisa ser registrada em cartório? Não, ela não precisa ser registrada em cartório. Um documento escrito a próprio punho, eu sugiro que seja pelo menos aquela assinatura seja verificada em cartório, ela seja autenticada, seja reconhecida em cartório. Então, vai um reconhecimento presencial, a pessoa tem que ir até o cartório, assinar lá na frente, e aí essa assinatura vai ser reconhecida. Mas isso pode ser questionado, esse documento pode ser questionado, né? Por isso, o mais interessante é que a gente faça isso no cartório, através de uma escritura pública. Você vai no cartório e você vai colocar aquilo que você gostaria, né, de constar para as pessoas quando tiver que tomar alguma decisão com relação ao seu tratamento. Então, você vai lá no tabelionato e ele vai fazer essa escritura e isso vai ter uma fé pública. Isso vai ser considerado um documento muito mais válido do que uma mera declaração da pessoa, do paciente, né? Eu posso fazer esse testamento vital depois que eu for diagnosticado com uma doença que é incapacitante ou degenerativa? Posso, devo, tá? Gostaria de deixar muito claro que eu sou uma pessoa que defende muito o testamento vital, porque eu trabalho muito com idoso e eu vejo o conflito familiar que acontece, por exemplo, num idoso diagnosticado com Alzheimer, que ele começa a perder a sua capacidade de expressão, e os filhos entram em conflito sobre os tratamentos do pai, sobre como fazer com o pai, o que o pai gostaria que fizesse, o que o pai gostaria que não fizesse. Se aquele pai tivesse deixado por escrito, os conflitos com relação a isso não existiriam, certo? Eu acho muito interessante, assim, as pessoas são diagnosticadas com doenças que elas sabem que elas vão, aos poucos, tirar a sua capacidade de se expressar. E simplesmente ninguém fala. Parece que se não falar sobre isso, a doença não vai avançar. Parece que se eu não falar sobre a perda de memória do Alzheimer, então meu pai não vai perder a memória.
Parece que se eu não falar sobre o Parkinson, parece que a fase do Parkinson em que ela ultrapassa só a tremedeira, não vai acontecer, e vai acontecer, né? Então, quando as pessoas são diagnosticadas com doenças que são degenerativas e incapacitantes, por que não falar sobre isso, né? Por que não sentar e dizer, olha só, quando não for mais possível tu conversares com a gente, o que tu queres que a gente faça? Tu prefere morrer onde? No hospital ou em casa? Na hora que tu morreres, tu prefere fazer o quê? Que a gente doe os teus órgãos ou não? Ah, tu preferes que a gente te trate até o fim, com tudo que for possível, ou tu prefere só ter conforto, né? Conseguir respirar bem, conseguir se expressar da forma que dá, ter movimentos, né? Ser colocado num lugar confortável, ou tu prefere ficar num hospital? Essa questão é muito interessante porque ela vai para além da questão jurídica. Essa é a minha visão, tá? Ela vai para além da questão jurídica. Quando a gente fala da dignidade, para mim a dignidade é isso, é as minhas vontades com relação à minha existência e à minha própria vida, elas serem respeitadas e cumpridas, inclusive quando eu não puder mais me manifestar, né? Inclusive quando eu não conseguir mais falar sobre o que eu gostaria que fizessem comigo. E é interessantíssimo como nós não falamos a respeito, né? Testamento vital, então ele vai ter uma pequena fundamentação legal, que vai ser a diretiva antecipada de vontade da resolução do CFM, né? Porque, como eu falei, a gente não tem regramento sobre isso em todas as leis que existem no Brasil, e são muitas, a gente não fala sobre isso. A gente tem que determinar quais são os tipos de tratamento de saúde que a gente aceita e que não aceita, os limites disso, então a diretiva antecipada de vontade vai falar sobre isso, vai falar sobre a autorização ou recusa de submissão a determinados procedimentos médicos, sejam eles procedimentos para diagnósticos ou procedimentos terapêuticos. Então, a gente tem que colocar lá o que a gente gostaria que fizesse, o que não gostaria que fizesse. A disposição sobre o próprio corpo, então, constar nesse testamento sobre doação de órgãos, né? Isso é importante. Eu também sugiro que se fale, hoje em dia é uma outra questão que não faz lá tanta diferença depois que a gente já morreu, mas eu acho importante que a gente fale se a gente quer ser enterrado ou cremado, tá? É uma questão que pode causar conflitos gigantescos numa família. Quer ver quando a família é de uma cidade e a pessoa morre na outra porque viveu na outra família, e aí eles entram em conflito com a família atual, primeira família, segunda família, e aí eu sou de Florianópolis, mas eu passei os últimos 20 anos com a minha segunda família casada lá no Pará, e aí quando eu morro, os meus filhos do primeiro casamento querem, porque querem me trazer para ser enterrado em Florianópolis, mas eu queria mesmo era ser enterrada lá no Pará, né? E isso tem que estar escrito em algum lugar, porque senão vira um conflito, enquanto isso a gente está lá, o morto, né? Está lá o corpo estendido no chão e ninguém sabe o que fazer com ele. Né? Então, se isso está determinado está, pelo menos um peso moral, digamos assim, para aqueles que permanecem vivos, tá? E também é interessante que a diretiva de vontade tenha a nomeação de um representante legal para a defesa da diretiva. Eu não estou falando aqui de curador, que vai ser a pessoa interditada, tem um curador. Eu posso ter um curador, meu filho, por exemplo, e posso determinar que o representante da minha diretiva de vontade seja o meu marido. Por quê? Porque eu posso entender que o meu marido vai conseguir defender de forma mais incisiva aquilo que eu gostaria que fizessem comigo com relação à minha saúde. Eu não estou falando com a minha questão civil, com a minha questão patrimonial, com a representação diante de órgãos públicos, não é isso. Estou falando de defender aquilo que eu gostaria que fizessem comigo enquanto paciente. O testamento vital, ele fala sobre tratamento de saúde, ele não fala sobre a minha vida civil. Então, são duas coisas bem diferentes, tá? Bem diferentes. Eu posso ser interditada de forma judicial e o juiz, no momento da interdição, indicar alguém que não tem a mínima intimidade comigo. Como é que essa pessoa que não tem a mínima intimidade comigo vai defender as minhas vontades com relação ao tratamento médico? Isso é muito complicado, né? É interessante colocar para vocês também que quando o CFM ele fala sobre as diretivas de vontade, sobre o testamento vital, muita gente na época, em 2012, existe uma série de artigos que discutem essa questão do testamento vital, mas é importante colocar que quando a gente coloca à disposição do paciente que ele defina o seu próprio tratamento, a gente está ali respeitando o princípio da autonomia de vontade,
eu tenho a vontade sobre a minha vida, a minha existência, e isso deve ser preservado, mesmo quando eu não consiga mais me manifestar. Também o princípio da dignidade da pessoa humana, que, como eu falei lá no comecinho, é algo muito subjetivo, né? Ser tratada de forma digna, para mim, pode ser completamente diferente de cada uma das pessoas que está me assistindo agora. E isso pode causar uma confusão danada no momento em que a gente fala de tratamento de saúde, tá? Além disso, existe no artigo 5º da Constituição Federal o princípio da proibição à submissão de quem quer que seja a tratamento desumano e degradante. Quando eu me torno uma paciente terminal, eu não consigo mais me manifestar, e os meus filhos, por exemplo, ficam insistindo para que o médico me faça novos exames diagnósticos, para que ele me entube, para que ele me coloque outras medicações, para que ele me mantenha lúcida de qualquer forma, porque eles não querem me ver de maneira nenhuma perdendo a lucidez ou deixando de me manifestar. E essa lucidez é uma lucidez meio relativa, porque na verdade eu vou estar ali de olhos abertos, eu vou estar respondendo alguma coisa, mas nem sei quem eu sou. Talvez isso seja uma forma de me manter, de me colocar, me impor, né, me submeter a um tratamento degradante. De novo, assim como a dignidade da pessoa humana é muito relativa, o que é tratamento degradante? Isso também é relativo. Então, se eu coloco isso num papel, isso pode ajudar aquelas pessoas que vão estar ali tentando dar algum sentido, dar algum norte para o tratamento de saúde meu. Então, gente, eu acho muito interessante falar sobre isso. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, ela tem um jogo chamado Cartas na Mesa, que é um jogo muito interessante, que trata, não é das diretivas antecipadas de vontade, mas tem muita coisa ali, são perguntas que você vai respondendo, tem muita coisa ali que pode entrar no testamento vital, porque eu acredito que o testamento vital não tenha que falar só sobre médico, remédio, exame, intubação. Ele pode falar sobre como eu gostaria que o ambiente ficasse, onde eu gostaria de ficar se eu pudesse escolher, se eu quero ficar hospitalizado ou não, se eu quero... se eu sou, por exemplo, eu sou espírita e eu gostaria de receber atendimento do meu centro espírita, de pessoas espíritas ou não, aí vem um parente meu que é de outra religião e diz, não, vai, porque isso é coisa do diabo, mas se eu deixei espírita um direito meu de ser atendido na minha religiosidade, inclusive quando eu não posso me manifestar, então isso pode estar lá também, né? Então, essas cartas na mesa da SBGG são bem interessantes, elas têm 30 e tantas perguntas, mas é um norte bastante interessante para a gente conversar sobre finitude, sobre o que a gente quer que aconteça com a gente quando chega um momento em que a vida está acabando, né? E ela precisa acabar de forma digna. E essa dignidade, de novo, repito, essa dignidade ela é pessoal. Eu sei o que é digno para mim, mas talvez não seja para vocês, né? Reafirmo a importância desse testamento vital, ele se dá de forma pública através de escritura, tá? Ser feito em cartório. Eu vou ler para vocês um modelinho de texto, depois eu vou copiar ele, vou botar aqui nos comentários do vídeo, para quem quiser, né, ter um norte de onde começar. A diretiva antecipada de vontade, então, ela começa com os fundamentos jurídicos, né, e depois ela trata assim, eu, fulano de tal, aí vem toda a qualificação ali, RG, CPF, endereço, tarará, tarará, tarará. Declaro que, se em alguma fase da minha vida o meu médico determinar que eu tenho uma doença incurável ou terminal e que a utilização de meios de diagnóstico e tratamento apenas sirva para prolongar artificialmente o processo de morte, determino que esses procedimentos extraordinários desproporcionados sejam suspensos ou, de preferência, que não sejam iniciados e que seja permitida a evolução natural da minha doença, sendo apenas providenciados cuidados paliativos necessários para o meu conforto ou para o alívio das dores e sofrimentos. Parêntese, nós não podemos abrir mão do cuidado paliativo por conta da não submissão a tratamento degradante. Então, a nossa vida é nossa, mas ela também é um bem indisponível, como eu falei, tutelado pelo Estado, e por conta disso a gente não pode abrir mão do tratamento paliativo. Tá? Tratamento paliativo é diferente de tratamento de saúde, buscando ainda a manutenção da vida. Tratamento paliativo, ele vai tratar a pessoa com
toda a dignidade, com todo o respeito, evitando que ela sinta dores, evitando que ela sinta desconforto, mas não vai tratar a doença que ela tem, vai tratar os resultados dessa doença, né? Então a gente não pode abrir mão disso. Então, seguindo lá no textinho, né? Que necessários para o meu conforto ou para o alívio das minhas dores. Determine especificamente que, ali a gente coloca, que não sejam me mantidos em ventilação artificial, que é entubado, que não seja colocado tubos de alimentação, que não seja realizado nenhum outro tipo de cirurgia que não seja com garantias. A gente coloca ali tudo que quer, né? Na ausência da capacidade da minha parte para, de modo informado e esclarecido, consentir na utilização de meios extraordinários e desproporcionados de tratamento, é minha vontade que essa declaração seja respeitada pela minha família e pela equipe médica enquanto expressão final do meu direito de recusa de tratamento e de aceitar as consequências desta decisão. Esta diretiva antecipada de vontade deve continuar a produzir efeitos, apesar do meu estado de incapacidade temporária ou não. Ao assinar embaixo, indico que estou emocional e mentalmente competente para efetuar essa diretiva antecipada e que entendo o objetivo, o alcance e as consequências deste documento. É mais ou menos assim. Aí a gente pode colocar ali a indicação de que determino que fulano de tal seja meu representante com relação às cláusulas aqui estabelecidas. Isso a gente pode colocar. E também vai entrar a questão aqui. É interessante que a gente anexe a essa declaração, a essa escritura, uma declaração médica, tá? Dizendo que você está em pleno gozo das suas faculdades mentais, que você está lúcido e capaz para emitir esse tipo de documento. Se você já tem uma doença diagnosticada, é legal fazer essa diretiva antecipada de vontade e depois de conversar com o seu médico, para que você entenda o alcance da sua doença, o que pode acontecer com o seu organismo, o que pode acontecer com o seu corpo, o que pode acontecer com a sua parte emocional e cerebral ali, que pode te tirar do ar, para que você coloque exatamente aquilo que você quer e que você não quer na diretiva, tá? Se você não tem diagnóstico nenhum, você pode fazer uma diretiva antecipada de vontade de forma mais genérica e colocar ali aquilo que quais são os seus limites, né? O aceitável e o inaceitável. Também pode ser colocado. Elas podem ser renovadas. Eu sempre sugiro que elas sejam renovadas a cada 5 anos, de novo, para que nenhum familiar possa dizer que você não sabia o que estava fazendo ou que você mudou de opinião. Isso tem muita relação com religião, por exemplo. Hoje eu tenho uma religião, daqui a 2, 3 anos eu me converto a outra religião e ela diz outra coisa sobre tratamento de saúde e ela indica os limites que eu posso e que eu não posso, que a medicina pode ou não pode ir, e eu tenho uma diretiva de vontade anterior. Aí já pensou? Vem o meu marido e mostra a minha diretiva de vontade, porque ele não aceita a minha nova religião, e vem um outro filho meu e diz, não, mas ela se converteu. O que vai estar válido nesse momento? Então, existem essas questões que precisam ser pensadas também, tá? O mais importante do ponto de vista médico, quando a gente apresenta uma diretiva antecipada de vontade, um testamento vital, o médico se sente mais seguro de fazer o que a gente pede. Então, o documento deixa o médico mais seguro. Todos os médicos aceitam o testamento vital? Não. Ainda existe o desconhecimento do próprio médico sobre isso, tá? Por isso que é interessante que essa escritura tenha fundamentação legal antes, para que ele já saiba do que está se falando, tá? É um tema ainda bastante novo, tem muita coisa para se ler, tem bastante livro, inclusive, que são originários de doutorados e que são interessantes da gente ler, sabe? Mas o que eu gostaria de deixar para vocês hoje, nesses poucos minutos, é que a gente pode sim determinar sobre a nossa própria vida, mesmo quando a gente já sabe que pode acontecer de que a gente não consiga mais se manifestar por conta de algum diagnóstico, né, ou de um acidente. A gente pode deixar determinado sim o que a gente quer que façam com a nossa vida e os tratamentos de saúde que a gente gostaria que fizessem ou não, os atendimentos, as questões os procedimentos médicos mais invasivos, se a gente gostaria que fizesse ou não, se a gente pode deixar determinado desde já. Importante é que a gente faça no cartório em forma de escritura pública para ter mais peso e ser menos questionado pelas pessoas que não aceitam a sua decisão. É importante que você converse com alguma pessoa
da sua relação e da sua confiança sobre essa diretiva de vontade. Não adianta você ter essa escritura e deixá-la escondida no fundo do armário. Alguém tem que saber onde ela está para apresentá-la no horário certo, né? É importante que a gente saiba também que, havendo capacidade de se manifestar, a pessoa pode revogar a diretiva a qualquer momento. Então, a gente tem um procedimento de forma escrita, são os requisitos que têm que ser cumpridos para que essa diretiva de vontade seja aceita, mas ela é revogada de forma verbal a qualquer momento. Então, a gente pode estar lá internado no hospital e desistir dessa diretiva e dizer, não, doutor, faça tudo que precisar, prolongue a minha vida, e o doutor lá, médico, vai continuar fazendo todos os procedimentos e cumprindo todos os protocolos que ele tem para cumprir, para prolongar aquela vida, né? E também é importante que a gente saiba que é fundamental que a gente converse sobre isso. Às vezes, quando a gente recebe um diagnóstico de algum familiar, que essa doença vai ser incapacitante ou que essa doença já não tem mais cura, a gente entra num sistema de negação com relação àquilo e a gente deixa de falar a respeito disso e perde situações, perde momentos valiosos para falar sobre isso. E aí um filho que tem que tratar um pai e decidir coisas com relação àquela mãe, aquele pai, vai carregar um peso nas costas que ele poderia ter evitado se ele tivesse conversado a respeito disso um pouco antes, né? A gente nunca vai saber se a gente fez o certo, se a gente fez aquilo que a pessoa queria, se a gente fez aquilo que estava ao nosso alcance ou se a gente estava sendo egoísta, né? Querendo que a pessoa sobrevivesse mais um pouco para ficar mais um pouco do nosso lado, enquanto ela não aguenta mais, enquanto ela está já num momento em que não tem mais o que fazer. Então, testamento vital é isso, a gente pode fazer a partir dos 18 anos. Não significa que todo mundo tem que sair correndo fazer testamento vital, não é isso, mas acho que é importante que a gente comece a falar sobre isso. A gente está vivo e a gente pode a qualquer momento perder a nossa capacidade de se expressar. E aí a gente vai colocar a nossa vida e as decisões a respeito dela na mão de uma pessoa, marido, esposa, esposo, filho, filha, enteado, sobrinho, enfim. Alguém vai receber essa incumbência. E essa pessoa, ela sabe de você realmente, ela entende de você, essa pessoa recebeu as informações necessárias para poder falar com você. Se ela não recebeu, então está na hora da gente começar a passar essas informações. Elas são necessárias. E acho que nada mais na vida é válido do que a gente conseguir se expressar, né? E ser respeitado nas nossas opiniões, nas nossas ideias. Certo? Aqui tem alguns comentários, mas eu não estou conseguindo ler. Sendo bem sincera, eu não sou muito tecnológica para coisa a conseguir. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Senão eu vou encerrando. Não temos pergunta, como vocês foram bonzinhos, porque eu não sei responder muita coisa nesse tema, mas estou estudando. Quando me aprofundar um pouco mais, eu volto para falar com vocês, certo? Fica a sugestão, conversem, leiam, busquem informações sobre testamento vital. Vocês vão achar nos dois nomes, testamento vital ou diretiva antecipada de vontade, e façam isso, né? Tentem conversar a respeito, principalmente com as pessoas que vocês têm mais proximidade, que já têm diagnóstico de uma doença que inevitavelmente em algum momento vai incapacitar aquela pessoa. A gente não pode ignorar que isso existe e fingir que isso não existe. Não vai retardar o processo daquela doença. Não vai fazer com que aquela pessoa deixe de sofrer todos os processos e todas as etapas daquela doença. Então, é melhor que a gente fale a respeito e que fique claro para todo mundo como aquela pessoa gostaria de ser tratada, como aquela pessoa gostaria de passar os últimos momentos da sua vida. Isso é dignidade, isso é respeito à vida, tá? Teve uma palestra que eu dei há pouco tempo e que era para eu falar sobre os direitos da pessoa com Alzheimer. E aí eu disse, olha, a pessoa tem uma série de direitos, né? Isenção disso, isenção daquilo, de ser atendido 25% do INSS, etc, etc, etc. Mas a pessoa tem direito a ser tratada com dignidade até o fim da vida dela. Vocês já perguntaram para os seus parentes que têm o diagnóstico de Alzheimer, esse que está começando a desenvolver o Alzheimer, está na fase 1, o que ele quer que seja feito com ele, no momento em que ele não lembrar de mais nada? Aí ficou todo mundo parado olhando, porque a gente fala muito do direito, o direito material, tem direito à isenção, tem direito a comprar carro, tem direito a isso, tem direito àquilo,
Mas e o direito a viver até morrer? O testamento vital ele vem para isso. Ele vem para falar do nosso direito de estar vivo até o momento em que a gente morre, de como nós queremos estar vivo e de como nós queremos viver a nossa vida até o momento em que ela acaba. Eu acho que esse é o direito mais fundamental que a pessoa que tem uma doença incapacitante ou degenerativa, incapacitante nem tanto, né, uma doença degenerativa, precisa ter. O direito de falar sobre essa doença e do direito de falar sobre a sua vida. Do direito de poder se manifestar sobre como quer e como não quer ser atendido e quais são os limites que ela aceita com relação aos tratamentos médicos. Esse é o maior dos direitos de qualquer ser humano e que muitas vezes a gente deixa de lado para falar do direito a desconto do carro, para falar do direito a não pagar mais o imposto de renda, a aposentadoria por invalidez, e enquanto isso a pessoa fica como, né? Aquele ser humano fica como. Então, acho que a gente tem que pensar muito a respeito disso. A gente fala muito pouco no Brasil sobre isso. Tem uma outra parte que eu gosto muito de ler, estou começando a buscar informações aí, que é sobre o direito da nossa memória, né? Aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente fez, né? O que a gente gostaria que as pessoas soubessem daqui da gente, o que a gente não gostaria. Isso é uma discussão muito grande com relação à rede social, por exemplo. Eu morro hoje, como é que ficam os meus perfis de rede social? Quem cuida disso? Será que eu quero que apague? Eu não quero que apague? Então, olha, tem muita discussão por aí com relação à nossa vida, que vai muito além de isenção, vai muito além de aposentadorias, vai muito além de benefícios do INSS, e nós precisamos pensar sobre isso. Nós somos uma população que envelhece, que vive cada vez mais. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma previsão de ter um número de idosos acima de 90 anos muito grande nos próximos anos. E aí? Essa vida é uma vida que vai ser vivida com dignidade, sim ou não? Né? A gente precisa muito falar sobre isso, sobre viver e sobre a dignidade do morrer, certo? Não vai atrair a morte falar sobre ela, bem pelo contrário. Quanto mais eu consigo conversar sobre o testamento vital, quanto mais eu consigo falar sobre aquilo que eu gostaria, que eu não gostaria que fizessem comigo, mais liberada eu estou para viver de uma forma tranquila, porque eu sei que as pessoas que estão ao meu redor sabem exatamente o que fazer comigo no momento em que eu não puder falar, certo? Eu espero ter colaborado de alguma forma, vou encerrando por aqui, a gente já deu meia hora, acho que é um tempo bom, e qualquer coisa nesse vídeo vocês podem continuar escrevendo por ali, se quiserem sugerir algum tema também, e aí no próximo mês eu volto com mais uma meia horinha de conversa com vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.